Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar os métodos de estudos para células, bem como as diferenças na arquitetura celular. Lembrando que essas aulas, além de serem disponibilizadas nas plataformas e-aulas e e-disciplinas, também está disponível no YouTube. Existem alguns métodos utilizados para se identificar as estruturas e as funções das células. Pelas células serem muito pequenas e transparentes, é utilizado então esses equipamentos e essas metodologias. Dentre os equipamentos utilizados para se aumentar o poder de resolução, já que essas células muitas vezes elas não são vistas a olho nu, é utilizado então o microscópio óptico, que ele tem um poder de resolução limitado, e os microscópios eletrônicos de transmissão e de varredura, que eles vão ter então um poder de resolução superior ao microscópio óptico. E como essas células geralmente elas são transparentes, aqui a gente consegue visualizar então uma Saccharomyces cerevisiae. É possível ver então que essa célula é transparente. Aqui é uma célula animal vista ao microscópio óptico. Apesar de ela ser transparente, ainda é possível visualizar aqui a membrana plasmática, a protuberância aqui, que é o núcleo, e o citoplasma, todo o interior aqui da célula. Célula observada no microscópio eletrônico, já é possível ver as menores organelas, como as mitocôndrias, responsáveis pela síntese de ATP, os lisossomos, que são organelas digestivas, o complexo de Golgi, responsável então pelo empacotamento de substâncias sintetizadas no retículo endoplasmático, os centríolos e a membrana plasmática aqui que divide o meio intracelular do meio extracelular, além aqui do núcleo, que é uma organela maior. Então, para se fazer essa visualização no microscópio e facilitar a identificação das estruturas, bem como as funções celulares, é feito então a fixação do material, que é feito então com o objetivo de inativar o metabolismo da célula ou do tecido. Posteriormente é feito então cortes bem finos nesse tecido ou nessa célula. E para fazer esses cortes finos é utilizado então um equipamento chamado micrótomo. E para fazer o uso desse equipamento é necessário então fazer o endurecimento da célula, utilizando parafina, por exemplo. E posteriormente é feita a coloração então do material, que vai ser específica para cada estrutura, para cada organela da célula, dependendo ou da carga elétrica, ou do pH, ou até mesmo da composição dessas estruturas. Então, os equipamentos utilizados então para aumentar o tamanho das células vistas é utilizado então os microscópios. O microscópio óptico, ele tem um poder de resolução menor, que vai até 200 nanômetros, que é o comprimento de onda da luz visível, e o microscópio eletrônico, que ele vai ter um poder de resolução, já que ele usa um feixe de elétrons ao invés de um feixe de luz. Então, no microscópio óptico, a fonte de luz vai emitir então um feixe de luz que vai passar por um condensador. Esse condensador vai então direcionar esse feixe de luz para a amostra. Esse feixe de luz ele deve atravessar essa amostra, atingir a objetiva, formando então uma imagem, e essa imagem vai ser aumentada pela ocular, e dessa maneira o observador vai enxergar, né, essa amostra aumentada. E no caso do microscópio eletrônico, onde se utiliza um feixe de elétrons,
Esse feixe de elétrons ele vai passar por um condensador que também vai direcionar esse feixe para a amostra, e esse feixe de elétrons também tem que atravessar a amostra, passando pela objetiva, formando uma imagem aumentada, e essa imagem aumentada, quando ela passa por um projetor, essa imagem ela é então formada numa tela que é vista então pelo observador. Então, alguns conceitos importantes que nós devemos ter sobre essas metodologias seria então a fixação, que vai ser então o tratamento das células ou tecidos com soluções químicas específicas que vai causar morte celular e vai preservar então a morfologia e a composição química dos tecidos e das células. E a coloração, que vai ter o objetivo então de corar determinados componentes celulares, dependendo então da carga elétrica, do pH e da composição dessas organelas ou desses tecidos. Então, nessa imagem, nós vemos algumas células aqui, onde o citoplasma está corado de rosa, enquanto que o núcleo está corado de roxo. Nessa outra figura, aqui à direita, nós temos uma amostra que não foi corada, então é mais difícil de da visualização dessas estruturas. Já quando a amostra é então feito o uso de corantes, essa visualização ela fica mais fácil de ser observada. Então, no caso aqui, são esporos de um fungo, que é a Puccinia. Esse fungo ele causa ferrugem no eucalipto, e durante o processo aqui de infecção, o esporo ele vai emitir um tubo germinativo. Esse tubo germinativo emite um apressório. O apressório é responsável pela fixação na planta, e esse apressório vai então emitir uma hifa de infecção, ou um apressório de infecção, que vai penetrar então na planta. Então aqui a gente tem um esquema de como ocorre então essa infecção na planta. Então a gente tem desenhado aqui o esporo da Puccinia. É feito então a emissão desse tubo germinativo. Esse tubo germinativo gera então aqui um apressório, que é responsável pela fixação aqui na epiderme do tecido vegetal. E esse apressório ele vai então emitir uma hifa de infecção que vai infectar então a planta. Então, por que fixar amostras, né? Então, a fixação, ela tem o objetivo de preservar a amostra. Ela vai causar a morte, porém vai preservar o tecido. Ela evita, então, a autólise, ou seja, a degradação da amostra, porque vai ocorrer, então, a inativação de enzimas proteolíticas. Com a fixação, impede, então, a contaminação por bactérias e fungos. E após fazer a fixação, é necessário, então, endurecer a amostra com o uso de resinas ou parafina, para então fazer cortes bem finos utilizando o equipamento que é chamado de micrótomo. E após então fazer esse endurecimento e esses cortes bem finos com o micrótomo, é feito então a coloração com corantes específicos para cada estrutura celular que se deseja identificar ou observar. Então, a técnica de coloração, ela vai distinguir as estruturas da célula. É feito, então, o estudo de componentes específicos dentro da célula, porque os corantes eles vão ser específicos para as organelas. E a técnica de coloração consiste, então, em mergulhar a célula
numa substância com poder de corar essa célula ou esse tecido. Então, a técnica de coloração, ela vai evidenciar as estruturas celulares específicas para cada corante. E esse corante, então, ele vai ter afinidade com as estruturas celulares, dependendo, então, da carga elétrica e do pH, e além da composição dessas organelas, dessas estruturas. E o corante, ele pode ou não matar essas células. No caso do microscópio eletrônico, a coloração é feita então com sais de metais pesado e por isso que a imagem obtida é sempre preto e branco. Mais para frente vocês vão ver algumas imagens da microscopia eletrônica. Então, os corantes eles podem ser básicos ou podem ser ácidos. Corantes básicos, eles vão corar, eles vão se ligar a moléculas carregadas negativamente, como é o caso do DNA, e os corantes ácidos, eles vão se ligar a moléculas carregadas positivamente. Existem também os corantes neutros e, dentre os corantes, eles podem ser natural ou sintéticos. Corantes natural, geralmente, eles são isolados de insetos ou plantas. Esse é o micrótomo, é o equipamento utilizado, então, para se fazer finos cortes na amostra. Então, a amostra, ela é endurecida com parafina e posicionada aqui nessa região. E vai ser feito então o direcionamento dessa amostra para fora do equipamento. E aqui então é feito cortes finos, geralmente com uma faca de aço. E esses finos cortes são então observados no microscópio. Então, um dos métodos para se desvendar o interior das células é a microtomia, que seriam então finos cortes feitos pelo equipamento denominado micrótomo. A amostra ela deve ser endurecida numa matriz ou numa resina para então facilitar o corte e proteger o tecido. No caso da microscopia óptica, é utilizado parafina ou uma resina plástica e a espessura dos cortes deve estar entre 1 e 6 micrômetros. E o micrótomo deve estar equipado, então, com uma faca, com uma navalha de aço. Enquanto que para microscopia eletrônica é utilizado um outro tipo de resina, que é a resina tipo epóxi, e a espessura deve ser muito mais fina, entre 0,02 e 0,1 micrômetros. E para se conseguir essa fina fatia, é necessário então que o micrótomo esteja equipado com uma navalha de vidro ou de diamante. O corte na célula, ele pode ser transversal ou longitudinal, dependendo então do objetivo que se tem no trabalho. Então, o corte, aqui seria um corte transversal, aqui é uma imagem aqui de um corte transversal em raiz, onde é possível ver então a parede celular, a diferença aqui entre as células, e o corte pode ser longitudinal. Aqui é uma imagem de um corte longitudinal da raiz, onde a gente consegue visualizar aqui a parte da coifa, a região aqui onde está ocorrendo maior divisão celular. Então, o corte sempre vai depender do objetivo do estudo. Enquanto que na microscopia óptica, a gente tem então imagens coloridas, porque a gente faz o uso de corantes coloridos que vão tingir então organelas
específicas para cada célula, na microscopia eletrônica as imagens são sempre branco e preto, porque os corantes geralmente eles são metais pesados. Aqui é uma imagem de uma microscopia eletrônica de varredura, porque a gente consegue ver que a imagem está em 3D. Aqui também é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, que está em terceira dimensão. Então, no microscópio óptico, faz o uso, então, de um feixe de luz, enquanto que no microscópio eletrônico faz o uso de um feixe de elétrons. Então, aqui, o microscópio óptico utiliza a luz visível, a luz óptica do comprimento de onda da luz visível de 200 nanômetros. O comprimento de onda está entre no máximo 500 nanômetros, e as organelas e células que vão ser vistas no microscópio está entre aqui 200 a 500 nanômetros, que é o comprimento de onda utilizado. Enquanto que no microscópio eletrônico se utiliza um feixe de elétrons. Então, esse poder de resolução vai ser muito maior, porque o comprimento de onda é muito menor. Então, é possível visualizar estruturas bem menores do que no microscópio óptico. Então, a gente vê aqui um microscópio óptico comum nos laboratórios de microbiologia, citologia, e aqui já é um microscópio eletrônico, que é um equipamento muito mais caro, e ele só vai ter presente, então, em laboratórios específicos. Então, aqui são imagens de microscopia eletrônica de transmissão, que usa, então, um feixe de elétrons. Então, a gente consegue ver aqui uma mitocôndria, a membrana externa, a membrana interna cheia de vilosidades. Os vírus são possíveis de ver no microscópio eletrônico. Então, todas essas bolinhas, na verdade, são os hexaedros, são vírus. E aqui também é possível ver, identificar os vírus. E aqui uma célula com a membrana plasmática, aqui o vacúolo e todo o citoplasma aqui da célula. Então, a microscopia eletrônica de transmissão, que utiliza então um feixe de elétrons, vai ser possível então visualizar células, porém essas células não estão vivas. Elas têm que estar então fixadas e completamente secas. E são feitos então, são necessários, né, ser feitos aqueles cortes bem finos com a utilização do micrótomo, utilizando então uma navalha de vidro ou de diamante. E os estudos então de microscopia eletrônica de transmissão é feito principalmente para ampliação em papel fotográfico, mais do que diretamente no microscópio, como é o caso do microscópio óptico. E na microscopia eletrônica de transmissão é feito então essas seções, esses cortes ultra finos do material, para que o feixe de elétrons possa atravessar a amostra e formar uma imagem. Já o microscópio eletrônico de varredura, ele vai então dispersar esses elétrons sobre a superfície da amostra, gerando então imagens 3D. Essa metodologia da microscopia de varredura, ela vai então formar imagens tridimensionais, e o trajeto do feixe de elétrons é modificado, fazendo com que percorra toda a superfície da amostra
ao longo, então, do material. Na microscopia eletrônica de varredura, não é necessário, então, fazer os cortes ultra finos e podem ser observados, então, objetos de até alguns centímetros, como é o caso de insetos. E o material ele deve ser fixado, geralmente por ouro ou platina, que vai ser depositado então sobre a superfície do material. Então aqui tem uma imagem de um microscópio eletrônico de varredura e aqui algumas imagens formadas pelo microscópio eletrônico de varredura. Então aqui no caso de bactérias, a gente vê que tem uma imagem muito mais real por ser tridimensional. Aqui as hemácias, na verdade, essa hemácia que está corada aqui foi feito foi só feito o corã, foi feito é um desenho que foi corado, na verdade a imagem é branco e preto. E até imagens aqui de insetos. Então aqui a gente tem um microscópio eletrônico de transmissão. Aqui uma imagem de um microscópio eletrônico de varredura. E aqui imagens formadas, a mesma célula, né, uma célula ciliada. Aqui no microscópio óptico. Aqui no microscópio eletrônico de transmissão e no microscópio eletrônico de varredura. A gente tem uma imagem tridimensional muito mais fácil de ser observada em relação às estruturas e identificação dessas estruturas. Então, na Exalc, temos aqui o professor Kitajima. Ele no departamento dele, que é o departamento de entomologia, lá no laboratório dele é equipado então com um microscópio eletrônico de varredura e um microscópio eletrônico de transmissão. Então, caso vocês tenham curiosidade, vocês são muito bem-vindos ao laboratório do professor Kitajima para estar então observando e visualizando imagens e até mesmo para visualizar esses equipamentos. Então, agora vocês vão observar algumas imagens de material que foi então fixado e corado e que pertence então ao reino animal. Então, a primeira imagem aqui são células do sangue, né, as hemácias de galinha. Então, é possível então observar que essas células o citoplasma ele está mais claro, enquanto que o núcleo ele está em roxo. Essa segunda imagem são hemácias de humanos. Aqui a gente já vê a ausência de núcleo. E nessa terceira imagem aqui, nós vemos então os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? A gente vê que a morfologia é diferente, ele é bilobulado. Então, essa diferença entre células do sangue de galinha e de humano em relação à presença e à ausência de núcleo, né? O que vai então comprometer essas células anucleadas? Durante a evolução, essas células elas perderam então o núcleo para que elas fossem então mais capazes de armazenar oxigênio. Então, devido a essa ausência do núcleo, essas hemácias ela tem um período de vida muito curto, que é de 120 horas. Nesse próximo exercício, então, vocês estão observando aqui a lâmina de um corte transversal
num ovário de lírio. Esse corte foi feito em micrótomo. E foi feito então a fixação com um fixador específico e a coloração usando um corante, então, que ele vai corar sim o núcleo do ovário. Então a gente tem aqui um desenho de um lírio, né? Então aqui nós temos as pétalas, as sépalas e aqui a gente tem então o ovário e dentro do ovário a gente tem o óvulo. Então existem três tipos de ovários. O ovário unilocular, que ele tem um locus individual. O ovário bilocular, onde ele é dividido em 2 locos. E o ovário trilocular, que então os óvulos vão estar divididos em 3 locos. Então, no caso aqui do lírio, aqui então é a imagem do ovário, e aqui a gente vai ter então os 3 locos, então é um ovário trilocular, e dentro aqui do ovário a gente está observando então os óvulos. Nesse próximo exercício aqui, foi feito então a raspagem da mucosa da boca, e esse material então foi plaqueado aqui numa lâmina e foi colocado uma gotinha de água para solubilizar a amostra e colocado uma lamínula em cima, e esse material então foi observado no microscópio óptico. Então, no microscópio óptico, a gente vai ter essa imagem aqui das células. É de difícil visualização porque não foi feito a coloração e também essas células são desprovidas de parede celular, então dificulta a visualização. Mas mesmo assim é possível ver aqui a membrana plasmática que vai separar o meio extracelular do meio intracelular. E é possível ver aqui os núcleos das células da mucosa. Então, é uma célula animal. Então, é uma célula eucariótica. Essa imagem, ela é hialina, ou seja, ela é bem translúcida, devido, então, à falta do corante. E essa célula, então, ela não tem parede celular, mas é possível, então, visualizar a membrana plasmática e o núcleo que também vai estar delimitado por membrana. E essa imagem aqui tem um aumento de 400 vezes. Nesse quarto exercício, nós temos aqui então uma placa de Petri com hifas de fungo. Foi coletado então uma pequena porção aqui dessa hifa e foi feito então uma lâmina, né? Então aqui tá a lâmina, se coloca então as hifas, coloca uma gotícula de água e coloca uma lamínula em cima, assim como o exercício anterior. E se observa no microscópio óptico. Então, no microscópio óptico a gente consegue ver então as hifas. É de mais fácil visualização porque nesse caso tem uma parede celular rica em quitina. E essas hifas, se vocês observarem bem aqui, elas podem ser septadas, elas têm septos. E essa presença desses septos vai auxiliar então na classificação dos fungos. E qual seria então a relevância, né, a importância do estudo de fungos para a agricultura? Então eu trouxe aqui 4 importâncias, que seriam então o estudo de fungos que vão causar doença, como a ferrugem. Os fungos são muito utilizados no controle biológico de insetos. Um dos fungos muito utilizados é a Beauveria baciana. Os fungos também eles são utilizados para degradação de material celulósico, como é o caso do Trichoderma rhizi, na produção de enzimas e assim por diante. E
eles são, então, também contaminantes em alimentos. No caso do amendoim, que pode ser contaminado por aspergillus flavus, que vai produzir, então, uma toxina. Nesse próximo exercício, então, nós temos algumas imagens aqui de algas. E eu pergunto a vocês, né, que reino, então, que pertence a essas células e as particularidades desse reino. Então, as algas, elas são organismos eucariotos, elas podem ser unicelulares, como o caso aqui da diatomáceas, ou elas podem ser pluricelulares, se apresentando, então, em colônias. Então, elas são eucariotos e elas são protistas. E as particularidades desse reino vai ser, então, a presença da parede celular, que vai, então, proteger essa célula, e também a presença, então, de cloroplastos, por isso que elas são fotossintetizantes. Nesse próximo exercício aqui, tem algumas imagens de microscopia eletrônica de transmissão. A primeira imagem aqui é uma célula procariótica, ou seja, uma célula de bactéria. Nós temos então aqui a membrana plasmática, que separa o meio extracelular do meio intracelular. Uma região aqui mais clara, onde se encontra o material genético dessa célula, que é o nucleoide, e aqui o citoplasma. Nessa segunda imagem é uma célula eucariótica, a gente já pode ver aqui então a presença do núcleo separado aqui por uma membrana, a membrana plasmática que vai delimitar todo o conteúdo da célula, o retículo endoplasmático, que vai ser responsável, então, pela síntese de componentes da membrana. As mitocôndrias, que são responsáveis, então, pela respiração e síntese de ATP. Os lisossomos, que são vesículas digestivas. E os peroxomos, que são compartimentos onde vai ocorrer a degradação do peróxido de hidrogênio. E aqui uma imagem, então, de uma célula, que é a membrana plasmática dessa célula. E essa célula, então, ela está infectada por vírus. Então, aqui é possível visualizar o vírus que está infectando essa célula animal. Então, eu pergunto para vocês, qual as diferenças básicas, né, as principais diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? Em relação, então, às estruturas. Então, vamos lá. Então, em relação à localização dos cromossomos, nos eucariotos, o cromossomo vai estar, então, localizado num núcleo, e esse núcleo, então, ele está delimitado por membrana. Enquanto que nos procariotos, o cromossomo ele vai estar disperso no nucleoide, esse nucleoide ele é desprovido de membrana. Células eucarióticas, além do DNA cromossômico, ele ainda vai ter o DNA da mitocôndria e o DNA dos cloroplastos. Enquanto que nos procariotos é muito comum terem DNA presente então nos plasmídeos. Em relação à presença dos ribossomos, vai estar presente então tanto em eucariotos como em procariotos. Os microtúbulos e os centrômeros, eles só vão estar presentes, então, em eucariotos, assim como o complexo de Golgi, que vai estar presente, então, somente em eucariotos e retículo endoplasmático. Os vacúolos, eles podem estar presentes em eucariotos, geralmente em células vegetais, e ausente em procariotos. As mitocôndrias vão estar presentes somente em eucariotos. Os cloroplastos, eles só vão estar presentes, então, em eucariotos do reino vegetal.
Os lisossomos, eles vão estar presentes, então, em eucariotos do reino animal. E os peroxomos também só vão estar presentes em eucariotos. Essas duas imagens, então, elas foram obtidas da microscopia eletrônica de varredura. Então, é possível visualizar aqui uma imagem tridimensional. Aqui são células de bactéria. E aqui a gente vê, então, fungos, né, que estão infectando, então, uma planta. Então, o que há de semelhança nessas duas imagens? Então, as imagens, elas são tridimensionais e elas não precisaram ser cortadas para ser visualizada no microscópio eletrônico de varredura. Enquanto que no microscópio eletrônico de transmissão é necessário, então, fazer aqueles finos cortes com a utilização, então, do micrótomo, que deve estar equipado, então, com uma lâmina de vidro ou de diamante. Então, eu deixo aqui o material para vocês estudarem em relação a essa aula que foi dada. E bons estudos. Até mais.